Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma das maiores viradas de chave na inteligência artificial, a ascensão da chamada IA agêntica. Olha, a gente já está mais do que acostumado com IAs que respondem perguntas, né? Mas e o próximo passo? E se uma IA pudesse ir muito, mas muito além de só bater um papo? Imagina só, uma IA que não só te dá informação, mas que de fato age para alcançar um objetivo. Uma IA que executa tarefas no mundo real pela gente. E isso aqui não é coisa de filme, viu? É um exemplo perfeito do que é uma IA agêntica. Pensa assim, alguém chega e dá uma meta bem geral, tipo, planeja aí uma viagem de 3 dias para Chicago por menos de US$ 1.500. O que o agente faz? Ele quebra essa meta em pedacinhos. Achar voos, reservar hotel, montar um roteiro. Daí, ele vai lá, busca em tempo real, compara tudo, faz as reservas e no final, entrega o plano completinho. Ele só vai pedir uma confirmação em momentos-chave. Esse ciclo contínuo, sabe? De planejar, agir e depois verificar o resultado. Pois é, essa capacidade de agir representa uma mudança fundamental. A gente está saindo de uma IA que só responde para uma IA que de fato faz as coisas, que executa tarefas complexas do começo ao fim. E o que define essa IA agêntica no fim das contas? Bom, a palavra-chave é autonomia. São sistemas que vão além de só responder a um comando. Eles criam as próprias submetas, escolhem as ferramentas que precisam usar e executam uma série de ações para chegar no objetivo final. E o mais importante, com o mínimo de supervisão. E claro, o interesse nesse assunto está explodindo. Dá uma olhada nesse gráfico. Mostra como o interesse pelo termo disparou, o que reflete uma corrida global para construir IAs que conseguem planejar, agir e se adaptar, com cada vez menos gente precisando ficar de olho. Beleza, então vamos a fundo nisso. Quais são as diferenças cruciais aqui? O que, na prática, faz uma IA ser agêntica? O ponto mais interessante aqui, eu acho, é o contraste no fluxo de trabalho. A IA generativa, a famosa Gen AI, ela é uma ferramenta para uma etapa só, né? Ela cria conteúdo a partir de um comando. Já a IA agêntica, ela gerencia o processo inteiro. Ela orquestra tudo, do início ao fim, e sem precisar de muita interferência. Ok, mas para entender como esses sistemas funcionam de verdade, a gente precisa olhar para dentro, para os componentes centrais, para os blocos que constroem essa agência. Pensa neles como as plantas baixas, sabe? As arquiteturas que definem como tudo se encaixa. E esses componentes trabalham juntos num ciclo bem legal. Primeiro, a percepção, que é como a IA vê o mundo, pegando dados de texto, de sensores. Depois tem a memória, para guardar o contexto. Aí vem o planejamento, que transforma a meta em passos práticos. A execução é quando a IA age, usando ferramentas. A reflexão é super importante, é a capacidade de se autoavaliar e melhorar o plano. E por fim, a orquestração amarra tudo, coordenando o fluxo todo. É um ciclo constante: sentir, pensar, agir e aprender. E o legal é que não existe um jeito único de montar essas peças. Existem diferentes plantas baixas ou arquiteturas para diferentes tipos de tarefa. Vamos dar uma olhada em dois modelos bem conhecidos. O primeiro é o modelo React. É uma dessas plantas, um ciclo bem direto, mas super poderoso. Funciona assim: o agente observa, pensa no que fazer em seguida, age usando alguma ferramenta e aí atualiza o que aprendeu, repetindo o processo. É perfeito para tarefas mais diretas que precisam de agilidade. Agora, um modelo um pouco mais complexo é o de supervisor ou hierárquico. Aqui a gente tem um agente que é tipo um gerente. Ele pega um objetivo grandão, quebra em tarefas menores e delega para outros agentes especialistas. Cada um faz sua parte e depois reporta para o chefe. É como um gerente de projetos de IA coordenando um time. Beleza, já vimos as plantas baixas, as arquiteturas, agora vamos falar da caixa de ferramentas, ou seja, os frameworks que os desenvolvedores usam para de fato construir esses sistemas e dar vida a esses projetos. E aqui temos alguns dos mais populares. O LangChain, por exemplo, é ótimo para criar fluxos de trabalho mais estruturados. Já o AutoGPT é mais focado em autonomia total. E aí temos o AutoGen e o MetaGPT, que são especialistas em fazer vários agentes colaborarem entre si. Cada um tem um foco, mas o objetivo de todos é o mesmo: viabilizar a criação de sistemas agênticos. Certo. Então, quando a gente junta todas essas peças, qual é a grande lição? Para onde essa história toda está apontando?
Acho que o ponto crucial é exatamente este. A gente está deixando para trás uma IA que é só uma ferramenta reativa para entrar na era da IA como uma colaboradora proativa. Isso muda completamente a nossa relação com a tecnologia. Deixa de ser um assistente passivo para se tornar um parceiro ativo de verdade. E olha, isso não é papo de nicho, não. O mercado para esses agentes de IA tem uma projeção de crescimento de quase 43% por ano, até 2030. É um número enorme e mostra que existe uma demanda real e forte por IAs que conseguem automatizar processos de ponta a ponta. Essa transição de simplesmente responder para de fato agir abre um leque de possibilidades assim incrível. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Que tipo de problema complexo alguém daria na mão de um agente de IA autônomo para ele resolver?